O que eu quero fazer é despertar esse desejo ardente por riqueza. Então, Napoleão Hill, ele para mim foi assim a pessoa que mais estudou a mentalidade de riqueza, o mindset de riqueza, isso há décadas atrás, quando era assim absurdo falar em construção de riqueza, era um absurdo as pessoas desejarem ser rico. Então, eu imagino que para ele foi muito difícil levantar essa bandeira de construir a riqueza, de mudar a mentalidade, de buscar por riqueza. Então, Napoleão Hill, ele fez isso há décadas atrás. Se hoje em dia falar sobre riqueza, sobre construção de riqueza, já é muito criticado, então muitas pessoas me criticam, sempre me criticaram por eu falar muito de riqueza, por eu falar muito de construção de riqueza. Só que o mundo, ele é bem melhor quando você tem dinheiro. A vida é bem melhor quando você tem dinheiro. Por quê? Você te permite ter melhores escolhas, te permite você escolher pelo que você quer fazer e não o que você pode fazer. Então é diferente de você comprar uma casa que você quer comprar e não a casa que você pode comprar. O carro que você quer comprar e não o carro que você pode comprar. Muitas pessoas estão limitadas no supermercado com a marca que ela quer comprar e ela tem que comprar a marca que ela pode comprar. E muitas vezes ela não pode comprar nenhuma. Então, isso é muito complicado. Existem pessoas que chegam no supermercado e não podem escolher a marca que ela quer de macarrão, de arroz, de feijão. Isso te limita, né, nas suas condições básicas, que é a sobrevivência. Então, é importante que você chegue no mercado e você compre aquilo que você quer comprar e não o que você pode comprar. Você vai lá, coloca as coisas no carrinho e paga com tranquilidade. Então, isso hoje é uma realidade que muitos brasileiros não têm. E a mudança, ela tem que começar na sua mente. Você tem que buscar por mais. A maioria das pessoas, elas não têm esse desejo ardente por riqueza. E o Napoleão Hill, no livro Quem Pensa Enriquece, logo no início do livro ele fala que para construir riqueza, você tem que ter um desejo ardente por riqueza. Se você não tem um desejo ardente por riqueza, você vai parar no primeiro obstáculo. Por quê? Se você hoje está numa situação que você está do zero e você sonha em construir riqueza, sonhar é uma coisa, fazer é outra. Então a riqueza ela começa na mente, mas você vai trazer ela para o mundo das formas, para o mundo concreto através do seu comportamento, das suas atitudes. Agora eu vou passar para você 3 passos para você começar a cocriar o seu império. Então, o primeiro passo, a primeira coisa que você tem que fazer para você começar a cocriar o seu império é sonhar grande. Então, eu vejo que muitas pessoas, elas sonham muito pequeno. Então, elas querem coisas muito pequenas. E, gente, sonho pequeno não move a sua mente. Sonho pequeno não move o universo, porque o universo é abundante. E a sua mente, ela, no fundo, o seu inconsciente, que é o que está lá no fundo, ele quer muito, ele sonha com muito, ele quer o melhor. Por quê? Porque o nosso inconsciente, ele é muito conectado com o universo. Então, o nosso consciente, a gente é programado, é treinado para se contentar com pouco, para aceitar roteiro, aquele roteirinho, né, que eu falo sempre, de trabalho, de manhã até de noite, durante décadas, para depois ser feliz na fila do SUS. E muitas pessoas aceitam esse roteiro sem questionar. Muitas pessoas ficam esperando o ano inteiro para receber um salário a mais. Então, a pessoa se contenta a ter um salário que aumenta muito pouco durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, e ela ainda fica esperando o ano inteiro para ter um salário a mais. Ela não entende que ela pode fazer 5 salários a mais no ano, 10 salários a mais no ano, 100 salários a mais no ano. Ela pode, basta ela desenvolver as competências e habilidades necessárias para fazer isso. Agora, tudo começa na mente, tudo começa em acreditar.
Então, as pessoas elas só olham para o seu recurso financeiro, mas elas não olham para os seus recursos internos. Então, o dinheiro ele vem das pessoas. Você pode, no momento que você quiser, ampliar o seu network, fazer novas conexões com as pessoas. Ou você pode usar o seu recurso de tempo para desenvolver novas habilidades. Então, todo mundo tem tempo. Aí você pode falar, tá, mas Carminha, eu trabalho o dia inteiro, eu chego cansado. Não senta para ver TV, senta para estudar, senta para trabalhar no seu novo negócio. Você pode criar um negócio digital e começar em paralelo ao seu emprego, mas você tem que desenvolver capacidades e competências para isso. Então, a riqueza ela começa na mente. No momento que você coloca imagens de riqueza como essa que eu estou colocando aqui, você começa a se ver nesse ambiente, você tem que se ver nesse ambiente. Você tem, ali tem um sofá, você tem que se imaginar sentado nesse sofá. Se imaginar junto com a pessoa que você gosta, vocês ali sentadinhos, conversando, abraçadinhos e vendo a conquista de vocês, se vocês são um casal. Eu falo muito sobre a importância do casal para construir um império, porque o casal faz o mastermind. Tem um vídeo no meu canal do YouTube, Mente Milionária, que eu falo sobre isso, sobre construir o nosso império, o casal construir o império. Então, se você não viu esse vídeo e é um casal, tem lá no nosso canal, Mente Milionária. Então, é muito importante você. Primeiro passo é esse, é sonhar com a riqueza. Você colocar imagens de riqueza, você coloque no seu computador, você coloque no seu celular e você se veja nesse ambiente. Você coloque essas imagens na mente. Isso é muito importante. Por quê? Porque quando você fica olhando para uma imagem, você coloca aquela imagem ali dentro da sua mente, isso com a repetição, isso vai ser impresso no seu inconsciente. E do momento que você se imagina, você vive a experiência, eu falo sempre que a nossa imaginação é a nossa oficina do milagre, então o que que acontece? Você está vivendo a experiência, você se emociona, você intensifica as emoções, porque o impacto emocional, ele também faz com que aquela imagem, aquilo que você está vendo, seja impresso no seu inconsciente. Então, quando você conhece a sua mente, fica muito mais fácil você conseguir co-criar uma nova realidade. Então, o primeiro passo é sonhar grande. Então, é preciso sonhar grande para co-criar o seu império. O segundo passo é um desejo ardente por riqueza. Então, você não tem que querer só um pouquinho ser rico, não, você tem que ter um desejo ardente, aquele desejo gigante. Então, é isso que vai te motivar, é isso que vai fazer com que você ligue para aquele cliente, é o que vai fazer você ter vontade de continuar quando as coisas não derem certo, porque é um desafio. Construção de riqueza é um desafio. Então, vai ter momentos que você vai criar o seu projeto, você vai achar que vai dar tudo uma maravilha e deu errado, porque alguma coisa você fez de errado. Então, muitas pessoas, elas se paralisam nessa hora, elas ficam frustradas, elas se desanimam. Então, o seu desejo, ele tem que ser gigante. Por quê? Porque o seu controle, ele está no processo. Você não tem um controle exato do resultado. Você vai colocar o resultado na sua mente, está tudo ali criado na sua mente, mas para trazer para o mundo, tem a circunstância, tem as pessoas, então tem as coisas que você vai fazer. Então, o seu controle está no processo, em você dar o seu melhor, em você desenvolver capacidades e habilidades, em você ligar para o seu cliente, em você criar o melhor produto. Então, está no processo. Agora, se o cliente vai comprar ou não, é ele que vai decidir. Então, o resultado ali do que você está fazendo daquele trabalho, você não vai ter controle de saber se o cliente vai comprar ou não, se ele vai dizer sim ou não. Mas está no seu controle o processo, está no seu controle dar o seu melhor, criar o melhor produto, oferecer o melhor serviço, gerar valor para aquele cliente, porque quando você faz isso, aumenta muito a probabilidade do sim. Então, nós vivemos num mundo de infinitas possibilidades e existem muitos clientes. E quando você tem a mentalidade certa, você coloca as imagens certas na sua mente, você desenvolve o seu entusiasmo, você consegue atrair muitas pessoas para o seu projeto, muitas pessoas para o seu negócio. Isso a gente também vai falar na última aula, como trazer a riqueza que você criou na sua mente para o mundo real, usando os princípios quânticos. Porque é um estudo fascinante, a física quântica é um estudo fascinante. Então, o segundo passo é esse,
você ter o desejo ardente por riqueza. Então, se você tem o desejo ardente por riqueza, você vai conquistar a riqueza. É uma questão de tempo. E esse tempo ele pode ser curto ou longo. Depende de quanto você vai se dedicar para você desenvolver as habilidades e competências para trazer essa riqueza criada na mente para o seu mundo das formas, o seu mundo físico. Bem, e o outro passo é colocar o seu corpo no processo, que tem a ver com os princípios quânticos que a gente vai estudar na última aula. Você tem que colocar o seu corpo no processo. Então, muitas pessoas falam que a lei da atração não funcionou para ele, que ele não conseguiu, só que ele ficou só pensando. Então, é pensar, sentir e agir. Então, você vai criar o que você quer na sua mente, você vai dar forma ali na sua mente, você vai viver a experiência, você vai despertar as emoções, intensificar as emoções, porque o que cria o inconsciente, o que cria são as nossas emoções, porque são as nossas emoções que vai gerar a vibração, que são essas vibrações que vai atrair pessoas, coisas e fatos para o nosso projeto. E a questão do corpo, da ação, você tem que colocar o corpo quando você está cocriando. Você tem que colocar o corpo quando você está imaginando ali o que você quer viver. Você vai intensificar as sensações são corpo. Você tem que colocar o corpo ali quando você está na sua imaginação. Então, é gestos, é sorrisos. Então, tudo isso é muito importante. E o comportamento é muito importante. Então, o que vai fazer com que essas mudanças aconteçam são o seu comportamento. Então, eu falo do comportamento no módulo dos níveis neurológicos para o seu crescimento financeiro. Então, ali eu falo sobre a identidade, eu falo sobre as mudanças que você vai fazer no nível de identidade, no nível de comportamento, no nível de habilidades e competências. Então, é um módulo inteiro falando sobre isso, porque o seu comportamento ele é muito importante. E as mudanças do nível neurológico também são muito importantes. Então, você vai mudar a identidade, você vai mudar você tem que fazer mudanças também no seu comportamento. Por quê? Se você continuar sendo a pessoa que você é hoje, fazendo as coisas que você faz hoje, você vai ter os resultados que você tem hoje. Então, você pode mudar sim no seu nível de identidade, se tornar uma pessoa muito, mas muito poderosa. E tudo isso você consegue fazendo essa mudança nos seus níveis neurológicos. Então, no treinamento Toque de Midas tem um módulo inteiro falando sobre a mudança dos seus níveis neurológicos para o seu crescimento financeiro. No final do módulo tem uma técnica guiada para que você realmente entre ali no seu inconsciente, para que você faça essas mudanças de uma maneira muito profunda. Então, eu gosto muito de primeiro estudar o conceito para depois fazer a técnica, porque primeiro você tem que mudar o seu padrão de pensamentos. Então, depois que você faz essa mudança no seu padrão de pensamentos, de emoções, de comportamento, ali sim você vai conseguir fazer a técnica de uma maneira muito mais eficiente. Por quê? Quando você conhece o conceito, você entende por que vai ocorrer essas mudanças, e aí você faz as técnicas. A técnica da lei da atração ela é apenas para ajustar o seu ponto de atração no que você quer, no seu desejo, porque o universo já te deu tudo. Então, se você não tem, é porque você não sabe como ter. Então, Deus criou o universo e viu que era bom. Então, manifestar esse bom é a sua parte. Então, quando você estuda o conceito, você tem aquela mudança de padrão de pensamento e você faz a técnica é apenas para ajustar o seu ponto de atração com o que você deseja. E aí as coisas acontecem muito mais rápido.